Olá, estamos começando mais um Generalidades, um podcast ilustrado. Nossa primeira informação vem do Crítica Nacional, cujo endereço é criticanacional.com.br. O título: Vazamento de informações pessoais do presidente, precariedade dos serviços de segurança interna e inteligência. O texto é do Paulo Enéas. O vazamento esta semana de informações pessoais do presidente da República e de seus filhos, promovido por um grupo já conhecido de hackers chamado Hacktivistas, é uma demonstração cabal da precariedade e do amadorismo dos serviços de inteligência e de segurança interna do Brasil. O presidente Bolsonaro já havia, ele próprio, queixado-se da precariedade desses serviços na reunião interna com ministros que foi tornada pública por decisão do ministro Celso de Mello. O Brasil tem um serviço de inteligência e segurança interna e informações estratégicas que não consegue antever um único cenário geopolítico, que não consegue identificar os reais inimigos da nação e que errou todas as previsões sobre a situação na Venezuela, e ainda se mostra incapaz de garantir a segurança plena do chefe de Estado. O Crítica Nacional já vem defendendo há tempos a necessidade de o presidente da República mandar elaborar, com auxílio em expertise dos Estados Unidos e de Israel, um projeto de lei reformulando por completo os serviços de inteligência e segurança interna do Estado brasileiro. O vazamento das informações pessoais do presidente e seus familiares reforça esta necessidade. E fazendo esse intervalo, Grupo de Estudos Olavo de Carvalho, Pernambuco. E outra notícia do Estudos Nacionais, cujo site é estudosnacionais.com. O texto: Aras diz que Forças Armadas podem atuar em caso de ruptura. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, por meio de nota oficial divulgada no site da PGR na terça-feira, dia 2, que, no seu entendimento, as Forças Armadas podem ser usadas em ações pontuais como garantir a lei e a ordem em um eventual cenário de ruptura institucional, e frisou que as Forças Armadas preservam a democracia participativa brasileira. Aras ainda esclarece que a Constituição não admite intervenção militar e afirma que as instituições estão funcionando normalmente. Aras reforça que os poderes são harmônicos e independentes entre si. Cada um deles há de praticar a autocontenção para que não se venha a contribuir para uma crise institucional. Conflitos entre poderes constituídos, associados a uma calamidade pública e a outros fatores sociais concomitantes, podem culminar em desordem social. A nota foi divulgada após Augusto Aras afirmar ao apresentador Pedro Bial, na madrugada da terça-feira do dia 2, no programa Conversa com Bial, que um poder que invade a competência de outro poder, em tese, não deve merecer a proteção dessa garantia da Constituição, porque, se os poderes constituídos se manifestarem dentro das suas competências, sem invadir as competências dos demais poderes, nós não precisamos enfrentar uma crise que exija dos garantidores uma ação efetiva de qualquer natureza. A fala do procurador causou dúbia interpretação, o que motivou a divulgar uma nota oficial pública com o título: Augusto Aras diz que Forças Armadas preservam a democracia participativa brasileira, onde esclarece: a propósito de interpretações feitas a partir da declaração ao programa Conversa com Bial sobre o artigo 142 da Constituição Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirma: a Constituição não admite intervenção militar. Ademais, as instituições funcionam normalmente. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. Cada um deles há de praticar a autocontenção para que não se venha a contribuir para uma crise institucional. Conflitos entre os poderes constituídos, associados a uma calamidade pública e a outros fatores sociais concomitantes, podem culminar em desordem social. As Forças Armadas existem para a defesa da pátria, para a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de quaisquer destes, para a garantia da lei e da ordem, a fim de preservar o regime da democracia participativa brasileira.
E vamos novamente a este intervalo, apresentando aqui a Livraria Eternos, com os livros nas áreas de filosofia, política e conservadorismo, história, literatura, religião, entre outras. A Livraria Eternos é representante das editoras Vide e Ecclesiae. E outra informação, deputado faz PL para categorizar Antifa como grupo terrorista e Maia acha absurdo. A informação é do Terça Livre, cujo endereço é tercalivre.com.br. O deputado federal Daniel Silveira protocolou um projeto de lei na Câmara dos Deputados para categorizar o Antifa como grupo terrorista. Segundo ele, os protestos dos Antifas geram anarquia e dano ao patrimônio público. Sobre o projeto, Maia ponderou: você acha que merece resposta a um projeto completamente absurdo desse? Não merece nem resposta, disse a um repórter. A parlamentar Tabata Amaral também não gostou e entrou com representação contra o deputado. Para ela é inadmissível classificar grupos antifascistas como terroristas e há uma escalada autoritária do governo. E em mais uma informação, agora do Senso em Comum, cujo endereço é sensoemcomum.org, João Dória chama Antifas de pró-democracia. Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, no dia 1º, o governador de São Paulo, João Dória, disse que, para evitar conflitos como os ocorridos nas manifestações de ontem com os Antifas, cada grupo deveria se manifestar em dias distintos. Dória sugere, em sua fala, que a manifestação dos Antifas, organização terrorista composta por quadrilhas de torcidas organizadas, é pró-democracia. Logo, os manifestantes que protestavam contra os desmandos do STF, pedindo para que seus membros respeitassem a Constituição, são antidemocráticos. Entre aspas, é necessário orientar os grupos pró-governo Bolsonaro e pró-democracia para que usem dias distintos. A próxima informação é proveniente do blog Generalidades, cujo endereço é generalidades.blogspot.com. A informação: nos Estados Unidos da América, manifestantes põem fogo em prédio com criança e tentam impedir os bombeiros de resgatar pessoas. Maldade pura. O chefe de polícia desata a chorar depois de descrever como os manifestantes de esquerda de Richmond incendiaram um imóvel com criança e depois bloquearam a entrada para o corpo de bombeiros. O chefe do departamento de polícia de Richmond disse a repórteres no domingo que o Black Lives Matter e os manifestantes Antifa incendiaram um prédio abrigando famílias, este com uma criança, e depois bloquearam o acesso dos bombeiros para salvá-las. Ainda, o chefe da polícia de Richmond, William Smith, caiu em pranto enquanto falava sobre a noite horrível do caos, depois que um prédio ocupado foi incendiado por manifestantes. Ele disse: um incidente particularmente impressionante que realmente ilustra a seriedade dos problemas que estamos enfrentando. Ontem à noite, manifestantes incendiaram intencionalmente um prédio ocupado na Broad Street. Este não é o único edifício ocupado que foi incendiado nos últimos 2 dias, mas eles tentaram nos impedir de entrar no local. Tivemos que forçar nossa entrada para abrir um caminho limpo para o corpo de bombeiros. Os manifestantes interceptaram um aparato de combate a incêndio a vários quarteirões de distância dos veículos e bloquearam o acesso do corpo de bombeiros ao fogo na estrutura. E a criança foi salva. E chegamos ao momento 11 Artes, no qual nós divulgamos variadas obras artísticas e seus autores. Hoje vamos divulgar uma página no Facebook por nome Alta Cultura, e você pode achar digitando @altaculturabr no Facebook. Nessa primeira imagem, o comentário: a música erudita ocidental é insuperável e imortal. Alguns representantes são Vivaldi, Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Rossini, Mendelssohn, Chopin, Wagner, Verdi, Strauss, Brahms, Bizet, Tchaikovsky, Dvorak, Grieg, Elgar, Rachmaninoff, Gershwin e Khachaturian. Na segunda imagem, Homero ensina Dante, Shakespeare e Goethe.
A pintura é de Bela Sikkos Cecija e mostra os gigantes da civilização ocidental. Homero, o pai da literatura e maior poeta do Ocidente, autor da Ilíada e Odisseia. Dante, o poeta mais importante da Idade Média, conhecido pela Divina Comédia. Shakespeare, o maior dramaturgo da história. E Goethe, o pai do romantismo. Chegamos no nosso momento ao Via Twitter. Vamos às tuitadas, que são notáveis. A primeira delas, com Eduardo Matos de Alencar. Ele disse: a OMS volta a permitir testes com a hidroxicloroquina. A reação da organização se baseou em denúncias de autoridades de todo o mundo contra os fortes indícios de fraude no estudo da Lancet. Esses indícios foram discutidos no Twitter do Eduardo. Não havia cientistas para analisar o óbvio? A OMS é uma fraude. A segunda tuitada é do Agnaldo Silva. Alguém escreve desdenhosamente que a casa de Caio Castro é uma casa de heterossexual bebedor de cerveja. Que é isso? Ser heterossexual e beber cerveja agora é indigno e condenável? Que exagero! Héteros ou homos, bebedores ou abstêmios, formamos na mesma maioria. Somos pessoas. Outra tuitada é da Ludmila Lins Grilo. O PL da censura, PL 2630 de 20, que em si mesmo produz uma fake news, ao se autoproclamar Lei da Liberdade, foi retirado de pauta, mas podem ter certeza de que irá voltar repaginado. Cada novo PL com o mesmo tema será analisado e destrinchado aqui neste perfil. A última tuitada da Clarissa Tércio. Esses movimentos de vândalos criminosos é propaganda gratuita para Bolsonaro 2022. E a gente fecha nossas generalidades, esse podcast ilustrado, com a editora Superprumo. Até outra vez.